Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Confeiteira Alemã. E o tema de hoje é se você gostaria de aprender uma confeitaria alemã tradicional, porque as receitas alemãs aí no Brasil estão muito abrasileiradas e de alemã não tem nada. Você está no canal certo. Vamos falar sobre esse tema hoje, gente? Confeitaria alemã no Brasil está abrasileirada demais? Dá para confiar? Então, fica comigo. Meu nome é Bárbara, sou confeiteira alemã. Seja bem-vinda e eu ensino mulheres aí a fazer os bolos e as tortas alemãs na cozinha de casa. Olha que facilidade! Bom, eu moro na Alemanha e não é só por isso que eu sou confeiteira alemã, né? Eu sou confeiteira alemã de paixão, de profissão. E hoje é um tema muito relevante, sim, porque eu já ouvi burburinhos de que a confeitaria alemã no Brasil está não muito confiável. Há quem concorde comigo, há quem discorde de mim. Podem escrever aí no comentário qual é a cidade que vocês estão me assistindo. Eu quero ver, sim, aonde é que a confeitaria alemã está chegando, tá? Importante para mim. Quero saber. Seguinte, gente, dá para confiar nas cucas alemãs que a gente compra aí no Brasil? Dá para ir no mercado e comprar uma cuca embaladinha assim e confiar que ela é raiz alemã? Eu fiz a experiência, tive no Brasil e tirei até uma foto. Se eu achar a foto, eu vou pedir para a produção colocar aí do lado, né? Não por causa de preço, nada, mas por causa da apresentação, por causa da aparência, que, como eu moro na Alemanha e somente por esse motivo, eu sei que está longe do tradicional, certo? Se eu morasse no Brasil e me dissesse ser confeiteira alemã, sem nunca ter vindo para a Alemanha, sem não ter estudado tanto que eu estudei para me transformar numa confeiteira alemã e poder assumir diante das câmeras que eu sou confeiteira alemã, eu não faria isso. Porque se você me vendesse ou se eu fosse comprar um bolo alemão no Brasil, como eu já fui algumas vezes quando morava lá, e aí? Como é que você vai saber se é o original, se não é, se é o tradicional, se é a receita que a sua uma fazia, se é a receita que você comeu, se é a receita que você se lembra por algum motivo, né? Então, eis a questão. E se você gostaria realmente de aprender o tradicional, para resgatar origens familiares, para recordar aquela memória afetiva que você tem da oma, da tia, da avó, aquela coisa gostosa que os bolos alemães trazem junto da tua história. Então, essa é mais uma oportunidade para você ficar aqui nesse vídeo e comentar se você está curtindo esse vídeo e me seguir também, hein? Me segue para você ter sempre conteúdos como esse chegando aí para você, porque eu sempre estou soltando uns vídeos novos aqui no YouTube e esse é mais um deles. Então vamos lá, gente. Alguns de vocês, né? Você já ouviu falar em telefone sem fio? Já ouviu? Aí você fala assim, a confeiteira alemã ficou maluca, né? Ficou maluca. A confeiteira tá sem uma taça no Schrank? Tá sem uma xícara no armário? Não é, gente. Eu falo telefone sem fio porque é uma forma muito fácil de você entender. Porque é bem como eu vejo mesmo. Quando os alemães saíram daqui do Brasil, da Alemanha e foram para o Brasil e levaram consigo sua cultura, suas tradições, suas receitas. Aliás, eu nem sei se receitas foram muitas receitas juntos, porque eu imagino que eles tinham muita coisa para carregar, certo? A minha oma mesmo morava no sul da Alemanha, teve que subir até Hamburgo, no norte da Alemanha, pegar um navio e ir para o Brasil, com toda aquela insegurança daquele meio de Segunda Guerra Mundial. Então, eu não sei se o livro de receita dela foi com ela, certo? Eu só sei que ela fazia as bolachinhas sim, isso ela fazia. Mas eu era muito nova, não tinha nenhuma suspeita de que eu gostaria de aprender confeitaria alemã, nunca perguntei nada, né? Então, era muito nova, gente, muito nova. Então, se eu
eu perguntasse qual que é a receita, Oma, que eu gostaria muito de levar para minha família essa receita, eu gostaria muito de ter essa receita assim guardada, trancada, essas chaves para não perder, para manter ela original. Gente, a possibilidade disso ter acontecido é quase nula, é quase zero, nula, sabe? É quase inexistente. Por quê? Isso provavelmente não aconteceu. Se ela foi com alguma receita dentro da mala, dentro da mochila, talvez, né? Talvez. Mas vocês acham? Bom, eu levaria meu caderno de receitas, tanto qual trouxe o meu do Brasil, mas eu não estava numa guerra, numa Segunda Guerra Mundial, que eu tive que atravessar a Alemanha inteira para chegar no porto onde partiam os navios. Então pensa cá com os meus botões. Provavelmente com os seus familiares, se acaso ele morasse em Hamburgo, na região, poderia ter sido mais fácil, mas é possível que não. É possível que ele morasse no sul, é possível que ele morasse no outro lado, do lado oeste. Então, a possibilidade dessa receita ter ido certinha, correta, no papel junta. Gente, se você não pratica qualquer receita, você não decora a receita, gente. Então, os nossos avós, com a melhor das boas intenções, refizeram as receitas no Brasil? Sim, refizeram. Mas nas proporções corretas? Sim. Nachgefühl, as pessoas falam na Alemanha que no toque do dedo, no tato, foram fazendo, refazendo, encontrando os sabores, os temperos, os equilíbrios, né, de tantas especiarias, que é uma coisa quase que indispensável na confeitaria alemã. Então, pensando bem com os meus botões, o que você acha? Você concorda comigo que as receitas foram ou não foram? Eu também quero saber a sua opinião. Se você acha que as receitas foram com os avós, os livros de receitas, os cadernos de receitas, né? Então, o meu voto é que não foram. Eu não acredito que a minha oma tenha levado o seu livro de receitas. Eu acredito que a minha oma tenha feito um caderno de receitas para ela lá onde ela morava, né? Então, mas baseado naquele conhecimento que ela tinha de dona de casa, de fazer as coisas aqui, achando que tá certo, a proporção, se estava ideal, correta, perfeita. Gente, ninguém sabe. Eu comi as bolachinhas dela. Era uma delícia. Só que a receita tradicional, esse é um dos motivos que eu digo que foram ficando afastadas do original. E esse motivo eu trouxe assim bem no meio da minha família, o que aconteceu com a minha família. Mas também temos mais um agravante para essa situação. Pensa cá com meus botões. A minha oma chegou no Brasil, né? Eu imagino, eu já ouvi falar que eles levaram muitas coisas, sim, muitas coisas. O meu opa, o meu avô, para quem não sabe, opa é avô em alemão, levaram muitas coisas. Eles construíram uma casa bem alemãzinha lá na cidade onde eu nasci. E tinha aquela, que é o sótão, tinha o Dachgeschoss, que é aquela casa de telhado bem fininho de que eu e a gente brincava pra caramba, cheio de beliche para as filharadas, para as netaradas, para nós dormir, poder dormir lá. Era muito legal, nós adorávamos aquela casa. Era uma casa gostosa, cheirosa. Eu digo que a casa da minha oma cheirava Lebkuchen. Mas não sei se ela era confeiteira de profissão. Não era, acho que não. Nunca ouvi falar sobre isso, tá? Se ela era de profissão ou não. Que ela era de paixão, acredito que sim, que rolava as bolachinhas no final de ano. Mas, né, não sei o que mais rolava, né? Eu era realmente muito nova. Uma pena. Um orgulho que eu possa estar hoje fazendo tudo isso, né? Uma deve ter faceira, né? Então, gente, voltando para esse assunto, um agravante para toda essa história que eu tô realmente querendo colocar para você é que a Oma foi passando para a filha dela, né, minha tia, e aí foi passando, é minha tia, avó, né, filha da minha Oma é minha tia, não é o Herbert, não é minha avó, né, que a Oma era minha bisavó, a Oma aí é a minha avó. Então foi passando de geração para geração, de que maneira, minha gente? A Oma era minha bisavó, aí teve a minha avó, certo? Aí teve a minha tia, né, no caso, e meu pai. E aí, meu pai era um homem, não cozinhava nada. Que eu me lembrei, não fazia torta, não fazia cuca, não fazia nada. Então, meu pai tá fora da jogada. A minha oma, a minha tia,
fazia coisas muito gostosas, que eu me lembro, né? Me lembro de algumas coisinhas, né? Um grande abraço aí. Eu me lembro das panquecas que ela fazia nas manhãs, quando a gente dormia, né, na mesma casa. Enfim, mas não era nada específico alemão. Então, você tem noção, você aí que gostaria de aprender uma confeitaria tradicional, você tem noção do que aconteceu com as receitas que saíram daqui da Alemanha e foram de navio para o Brasil? Você tem noção do que aconteceu com essas receitas? Aconteceu como um telefone sem fio, né? A pessoa que saiu daqui, no caso a minha avó, levou para o Brasil a receita, refez lá a receita, ou por sorte tenha levado o livro de receita consigo. Chegando lá, foi passando receita para a filha, foi passando a receita para a neta, para a sobrinha. Gente, vocês confiam que essa receita passou assim, tintim por tintim? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha Orkut também ainda não. Você está entendendo? Era talvez um pedaço de papel. Mas a minha oma não era uma profissional da confeitaria, não fez uma confeitaria alemã lá no Brasil e arrebentou vendendo os bolos, não. Talvez tenham existido algumas famílias que fizeram isso e que levaram a tradição como uma coisa mega importante, mas eu não creio que seja assim, que tenha sido assim. Eu falo de algo que aconteceu e pelos fatos eu posso analisar. Se a minha uma fosse uma confeiteira de profissão ou aquela de paixão bem assim acirrada, né? Todo santo dia, toda semana bolo, eu teria com certeza percebido. Uma coisa que me marcou muito são as bolachas de final de ano. Que é aquele monte de bolacha para todo mundo ganhava um saquinho de bolacha. Então, se ela fosse, eu teria com certeza percebido. Então, não é. E por não ser, pode ser que não tenha sido como esse objeto tão precioso que ela tem que carregar. E aí, gente, é a história do telefone sem fio. Já brincaram de telefone sem fio? Eu vou tentar imitar aqui. Vamos falar que isso aqui é uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Eu falo aqui para ela. Minha oma saiu da Alemanha e talvez tenha levado o livro de receitas. Aí essa pessoa aqui vai falar para essa aqui. Minha oma saiu do Brasil, ela levou o livro de receitas. Ela levou. Aqui ela não sabia que tinha levado, aqui ela levou. Aí aqui ela vai falar para outra pessoa. A minha oma já sai uma palavra, uma frase totalmente, talvez, ao contrário da inicial aqui, entendeu? Então, o telefone sem fio, para quem nunca brincou, a gente vai passando de pessoas para pessoas no ouvido, bem quietinho, bem baixinho, para ninguém ouvir, e vai a palavra certa é que vai distorcendo a frase, distorcendo o que a pessoa quer dizer. E a última pessoa da fila recebe uma informação que não tinha absolutamente nada a ver com a informação passada no início da brincadeira. E eu lamento te informar que eu acredito sim que as receitas alemãs estão ou passaram por esse processo de telefone sem fio. Eu acredito também que tenham aí as matriarcas, as pessoas que tomaram a frente e que decidiram levar a tradição. É claro que devem existir, mas são poucas. Aí vem o fator de produto, né, de economia, né, de mudança, de adaptação de região. E a receita vai se perdendo, minha gente. Não tem como, né? Pode ser que você comeu um strudel maravilhoso em algum lugar, mas gente, minhas alunas me mandam aí os strudel que elas encontram nas padarias para vender, né? Se a gente ousa falar que aquilo é um strudel, eu lamento informar, não é um strudel, né? Se eu morasse no Brasil, se eu não tivesse vindo para a Alemanha, se eu não tivesse vivido e mergulhado anos dentro da confeitaria alemã aqui na Alemanha, eu diria tudo bem, é um strudel. Mas hoje eu sei
e afirmo, e vou pedir foto da produção aí, para colocar as fotos que pessoas me mandam, afirmando, olha o que eles estão vendendo aqui assim. Eu não tenho nada contra, gente. Não estou falando mal de ninguém. Eu só estou falando para você que gostaria de aprender uma confeitaria tradicional, bem perto dos seus antepassados, bem perto das suas origens. A única grande dica que eu te dou: esteja perto de fontes confiáveis. E eu não estou aqui me jogando diante do seu celular, diante do seu computador, falando eu sou a fonte confiável. Eu não sou a única fonte confiável. Você pode vir para a Alemanha e conhecer você mesma tudo isso que eu vejo aqui, que eu vivo aqui e que eu faço aqui também. Então, não quero dizer, eu sou. Mas nesse vídeo eu quero abrir os seus olhos e falar que você, o que muitas vezes compra por gato, é lebre, tá? Não é aquilo que você pensa. E isso desperta muitas vezes uma indignação. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque quer melhorar. Porque quer fazer tradicional. Porque quer resgatar a memória familiar. Porque quer, porque se. Eu falo, gente, se não for você, quem vai resgatar? Quem vai? A sua neta? Vai acordar? Mamãe, resolvi fazer a confeitaria alemã? Resolvi fazer os bolos alemães? Gente, é você. É você que está encarregada, mulher, de fazer algo que você tem memórias, né? Você tem condição de lembrar e você tem condição de se fazer ser lembrada. Então, assim, são dois espetáculos que a vida está te dando a oportunidade de você simplesmente pôr a mão na massa. Eu não sou a única confeiteira alemã no Brasil, com certeza. Eu ensino de modo digital, porque moro na Alemanha, mas eu falo para vocês, abre os olhos, né? Que vocês vão ver muito melhor do que aquilo que eu só ouço falar, certo? E vocês aí vão acompanhando os vídeos, me seguem nos canais aí das redes sociais, que vocês vão estar com certeza vendo aquilo que é tradicional. Por quê? Porque eu estou aqui. É uma fonte, no mínimo, segura, certo? Se você achar que eu não sou uma pessoa tão confiável, tá tudo bem. Isso muitas vezes é de empatia, de pessoa para pessoa, mas que eu sou uma fonte segura, isso não dá para negar. Por quê? Porque eu estou aqui, porque eu vendo bolo para alemão, porque eu tenho uma história, né, que passou na minha vida. Eu não me tornei confeiteira alemã por luxo, eu não me tornei confeiteira alemã por lixo, eu não me tornei confeiteira alemã por necessidade, obrigação, não, foi uma escolha que eu fiz, né? Quando eu estava aí prestes a embarcar, a entrar numa universidade para me fazer minha pós-graduação, que foi o motivo da minha vinda para cá. O que aconteceu? Euzinha aqui estava chateada com a vida. Pensei assim, nossa, vou ter estabilidade financeira, né? Que era o que eu achava que eu queria. E vou ser uma mulher frustrada, infeliz, chateada. Não estou satisfeita com ficar no escritório, detesto ficar na frente do computador, não gosto de ter chefe. Então, eu falei assim, eu vou ficar adoecendo, né? Se eu ficar dessa forma que eu estou caminhando, né? Porque no Brasil eu sempre fui agitada, sempre fiz um monte de coisa. Aqui as coisas eram diferentes, era estudar, ficar sentado o dia. Gente, fiquei com muita dor nas costas de ficar sentado o dia inteiro na sala de aula para aprender, para estudar, para mim poder ter a capacitação em língua alemã. E a hora que eu recém conquistei a minha capacitação linguística, tinha algo aqui dentro de mim que estava gritando, falando, não, 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 você pode falar alemão muito bem, né? Você pode entrar na faculdade, mas se você entrar, eu não entro junto. Foi exatamente isso que meu coração falou. Você entra e eu fico para fora. Eu não participo. Por quê? Porque meu coração não vibrava, meu coração não estava afim de um trabalho que poderia me fornecer dinheiro, né? Aquela segurança financeira, eu não vou falar uma estabilidade, porque hoje eu entendo que estabilidade nem existe. Mas quando eu vim para cá, eu vim em busca de uma estabilidade, mas era mais uma segurança financeira. E aí, nessa segurança financeira, o meu coração falou assim:
Eu não me vendo por dinheiro algum nesse mundo, eu preciso ser feliz, porque realmente foi dos quesitos que me fizeram sair do Brasil, né? Foi um dos quesitos que eu falei assim, eu preciso viver essa experiência, eu preciso levar os meus filhos a viverem essa experiência, e eu preciso me dar esse direito, porque eu tinha, afinal, todas as condições para vir para cá e fazer isso. E aí foi muito rápido. Então, por isso que eu falo para você que pelo menos uma fonte segura eu sou. Estou num lugar super populoso da Alemanha. Comecei não sabendo nada há anos atrás. Hoje, graças a Deus, eu atendo para eventos, não somente eventos, mas eu atendo com bolos, eventos para mais de 200 pessoas, né? Então, não são pessoas turcas, não são pessoas de outra nacionalidade. Os meus clientes são alemães e são alemães com bastante idade, suficiente para falar, mocinha, esse bolo teu aí não tá prestando, não. Tenho sim, e alemão fala, tá? Alemão fala porque no início já falou para mim. Ó, isso aqui não dá, isso aqui. Você tá falando que isso aqui é uma Streuser, Kirsch, qualquer nome que eles têm para falar dos bolos das cucas, que a gente chama de cuca, mas aqui a nomenclatura é diferenciada. Todo bolo que tem a farofa, que é a característica da cuca, a farofa chama Streuser. Então, tudo que vai Streuser tem o nome Streusel no meio do nome e tem o nome do bolo, né? Se for, por exemplo, uma Apfelkuchen, aí vai, Apfel é diferente, porque Apfel é para tudo, mas se for uma Käsekuchen, que é uma torta de ricota com Streusel, vai falar que é uma Streusel Käsekuchen, ou que é... Enfim, a nomenclatura é bem diferenciada, mas se você falar que você está vendendo uma coisa e não for aquilo que a pessoa está vendendo, o alemão chega e fala. Tá? Ele não tem dózinho de você, e por sinal eu acho isso ótimo, porque eu não precisei de dó, eu precisava de pessoas realmente que chegassem e me falassem assim, mocinha, você tá pensando, né? Não é assim que faz isso aqui, não. Você quer fazer uma coisa para chamar disso aqui, você tem que fazer isso aqui. E isso aconteceu na minha história. E quem não sabe, pessoas falavam para mim, você quer fazer assim? Então faz certinho, faz assim e faz assim. Os meus clientes são de mais idade. Então eu adoro isso. Por quê? Porque eu trabalho com eventos dentro de uma casa sinfônica, de uma orquestra sinfônica na Alemanha, trabalho numa casa teatral, trabalho nas áreas culturais que os alemães frequentam muito. Por quê? Porque tem qualidade de vida, porque eles adoram. Os meus clientes começam com 60 anos de idade, mais ou menos, com 50, 60. Agora já tem, os jovens estão despertando mais, porque tem algumas outras atrações para eles também. Mas a maioria dos meus clientes são acima de 60 anos. Então, são pessoas que sabem bem o que falam, sabem bem o que querem e sabem bem o que pagam. Né? Então, é muito legal. Eu adoro essa sinceridade, né? Essa franqueza de dizer sim, sim, não, não, bebê. Não tem essa, não tem choro nem vela. É assim que a banda toca. Se você quer vender nega maluca, tem que ser uma nega maluca de respeito. No Brasil a gente não tem isso, porque a gente sabe que todo bolo de chocolate, né, a gente pode, eu acho, né, que pode chamar de nega maluca, mas tem aqui não, aqui é tudo especificado. Né? Então, a gente no Brasil, eu tenho até um pouco de dificuldade para falar de cuca, porque no Brasil a maioria de bolo que vai farofa é cuca, mas tá tudo bem, né? Eu tento sempre explicar certinho para vocês, porque a gente tem algumas tortas que não deveriam chamar cuca, né? Porque aqui chama diferente. Mas aí a gente fala cuca, mas a gente diferencia pelos tipos de massa, né? Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe disso. Então, calculem, gente, e me digam a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Sejam francos, né? Sejam francas e me digam a verdade. Se vocês acham que as receitas alemãs estão intactas até hoje, ou se vocês têm certeza que não, que já se perdeu no tal do telefone sem fio e que você quer aprender confeitaria alemã tradicional e você precisa de uma fonte confiável e segura, tá bom? Então é muito importante, é um vídeo que eu acho que é necessário falar sim, porque é uma explicação do porquê que a coisa tá como é que está.
Alguém tem culpa? Absolutamente ninguém, gente. Culpa não é a hora de você querer achar um culpado, tá? Porque, quem é que você estava esperando? Que as nossas zomas ou que as pessoas alemãs que fugiram, vazaram, correndo daqui, né, levassem tudo que podiam? Eu ouvi falar, como eu já disse no vídeo, que levavam muita coisa, tipo até tapete, papel de parede, coisas que tinham aqui. No Brasil, gente, eu tiro o chapéu para as pessoas que migraram da Alemanha para o Brasil. Eu fiz o contrário, certo? Mas quando eu fiz, eu tinha internet, eu tinha telefone celular, poderia falar com meu esposo a hora que eu precisasse. Se eu precisasse de como eu precisei, né? Porque meu esposo ficou a princípio para lá, vim só com as crianças. Então, se eu precisasse de qualquer coisa, de qualquer tipo de dinheiro, eu tinha cartão de crédito, eu tinha dinheiro, tinha minhas roupas, tinha minhas coisas. Mas e os alemães que saíram daqui? Você tem noção de como é que foi que eles saíram? Eu saí do Brasil, deixei lá minha empresa, deixamos lá carro, amigos, família, né? Eu deixei a minha vida lá. Mas eu não saí corrido de uma guerra, não, gente. Já pensou se eu tivesse saído corrido de uma guerra? Eu trouxe o meu livro de receita, né? Mas se eu tivesse fugindo de uma guerra, eu não sei se eu ia trazer. Eu não ia trazer. Não, eu não ia trazer. Eu ia tentar fazer a nega maluca onde que eu chegasse e fizesse. Né? Se eu tentasse, eu acertasse na gramagem certa, mas e como é que que eu ia saber? Não tinha internet, bebê. Não tinha. Não tem choro. Né? Então, quando a gente. Né, é uma coisa que parece óbvia, mas o óbvio precisa ser dito para que a gente consiga entender o porquê das coisas. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Eu tenho orgulho mesmo assim das pessoas que hoje, né, fazem a confeitaria alemã no Brasil. Mulheres corajosas que vendem, que fazem. Por quê? Porque tem amor, tem o coração queimando para fazer aquilo que conhecem, aquilo que sabem. Né? Não precisamos ir longe, inventar muita coisa. Queria fazer porque sei lá o quê. Queria fazer a tradição que conheceu, o que sabia, aprendeu a fazer com mãe, com pai, com família. Tá totalmente normal. Então, tá tudo bem também, certo? Eu admiro essas mulheres demais. Se você é uma delas que está aqui porventura vendo esse vídeo, eu olho, eu tenho orgulho de você, eu bato palmas para você, eu tiro o meu chapéu para você que está levando uma confeitaria alemã do jeito que você sabe, do jeito que você pode. É isso que importa. Se é o jeito realmente alemanizado, do jeito que fazem aqui, gente, menos importa para você, porque você está fazendo. Agora, eu quero falar para você, mulher, que gostaria de aprender a fazer o tradicional, aquilo que está aqui. Né? Então, eu me coloco no lugar de fonte segura, né, para te falar que eu faço a cuca, que você vai vir para a Alemanha, se você puder, se você tiver, né, esse prazer, você vai encontrar em qualquer padaria. Padaria que existe aqui, que está aqui, né? Padaria de bairro, padaria de centro, as melhores Konditorei, que são as melhores padaria, não é, mas é a confeitaria mesmo, né? Konditorei é confeitaria e Bäckerei é padaria. Então, padaria de mercado, né? Aquela coisa da coisa rápida, as cucas tradicionais, né? Daquele jeitinho que vocês vê aí a gente fazendo. Né? O strudel já é algo já mais de confeitaria, realmente, da Konditorei. E como eu falo da confeitaria alemã em geral, né, a gente tem o mundo das cucas, tem o mundo das bolachas, tem o mundo aí de tantas coisas tradicionais, como Frankfurter Kranz, Floresta Negra, Stollen. Então, é realmente um mundo de bolos e de tortas alemãs. E é esse o assunto que eu falo. Então, eu me coloco como uma fonte segura e disso eu garanto, certo? Se eu sou confiável, isso vai caber aí a você, a forma que você me vê, a forma que você, né? Às vezes o santo bate, às vezes não bate, tá tudo bem. Mas, como fonte segura, isso eu posso dizer que eu sou. Por estar aqui, por ter passado por essa escola de vida, sabe? Não fui estudar numa escola da Cordon Bleu, na França, nem fui estudar em nenhuma escola. Aprendi
fazendo, aprendi com os feedbacks dos meus clientes, né? E foi um processo, não foi do dia para a noite. E isso realmente formou-se uma história, né? Porque foram anos de aprendizado e claro que eu ainda aprendo. Né? Tem coisas que eu ainda quero fazer, que eu ainda quero aprender, que eu ainda não coloquei no meu portfólio de receitas, né? De cardápio, que eu tenho pronto, mas eu tenho muito mais liberdade dentro dessa confeitaria alemã. Então, estou aqui para te ajudar a fazer os bolos e as tortas alemãs. Você que está fazendo, você que está querendo aprender, certo? É uma confeitaria para todos, com experiência ou sem experiência, tá bom? Então, é só você ir chegando e você ir entendendo um pouco do mundo dos bolos e das tortas alemãs, tá bom? Eu espero que eu não tenha ofendido ninguém nesse vídeo. Dei a minha sincera opinião e quero saber a tua opinião também, tá bom? Um grande abraço, confeiteira alemã aqui para vocês. Obrigada pela audiência. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que você gostaria de dividir esse conhecimento, essa conversa gostosa. E é muito legal. Eu gosto, eu acho que vale a pena e é importante falarmos sobre esse assunto, sim. Você já parou para imaginar? Como é que os seus avós, os imigrantes aí da tua família saíram da Alemanha e chegaram no Brasil? Eu imagino que não com muita coisa, mas é muito legal poder explanar sobre isso com vocês aqui, tá bom? Um grande abraço mais uma vez. Tchau, gente!